Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Você que está em casa nos assistindo agora neste exato instante, nós estamos aqui ministrando o curso da fé bíblica, o curso fé do missionário R.R. Soares. Nós estamos hoje aqui chegando na lição número 8, e quem está com a lição número 8 na mão, deixa eu ver aí, está todo mundo aí? Beleza, a primeira folha, frente e verso, já foi. Então a primeira folha, frente e verso, já foi. Vira aí a frente e verso, beleza. E agora nós estamos na segunda folha, onde fala aí mais que vencedores. Você encontrou? Todo mundo encontrou, meus irmãos? Já encontraram? Vamos para a palavra então. Nós temos então um subtítulo ali que está em negrito, escrito mais que vencedores. E aí fala assim: a palavra de Deus nos garante que em todas as coisas somos mais que vencedores. Quando você lê a palavra nesse Romanos 8,37 que está aqui na Bíblia, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quando fala todas, é todas mesmo. Qualquer investida do inimigo que ele vier contra mim, que ele vier contra você, nós precisamos aprender a vencer cada uma delas, todas as coisas. Tanto é que no Salmo 103, no versículo 2 e 3, acompanha comigo aqui na Bíblia, diz assim a Bíblia, Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Olha os nossos benefícios aqui: é Ele que perdoa, olha a palavra todas aí, todas as tuas iniquidades, e sara também todas as tuas enfermidades. Você sabe que nós vivemos numa época que alguns delitos, alguns crimes, coisas hediondas que as pessoas fazem, quem sabe a pessoa nunca vai ter perdão. Em alguns lugares do mundo tem até a pena de morte. Vamos dizer que a pessoa cometeu um delito lá que é digno de pena de morte para o ser humano. Então a pessoa está lá no corredor da morte, como nos Estados Unidos acontece. Então a pessoa está lá, e aquela pessoa não vai ser perdoada, ela já está no corredor da morte, ela vai receber lá a injeção letal. Antigamente tinha até cadeira elétrica, que era um negócio meio terrível, né? E o que acontece? Então a pessoa está no corredor da morte. Mas vamos dizer que numa audiência que ela tem, um dia um contato com alguma pessoa, alguém pregue para essa pessoa a palavra de Deus, a pessoa recebe a pregação sobre Jesus, e essa pessoa por acaso ela acaba se arrependendo. Jesus vai perdoar ela? Vai ou não vai, pessoal? Vai perdoar ela se ela se arrepender. Então diante da sociedade, de repente ela nunca vai alcançar o perdão, mas diante de Deus ela pode alcançar o perdão. A mesma coisa daquele malfeitor na cruz. Você lembra do malfeitor na cruz? Tinha um à direita e tinha outro à esquerda. Um deles tinha dúvidas sobre Jesus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro disse: não, nós estamos aqui porque merecemos, né? Agora o Senhor não fez mal nenhum, né? Aí ele até briga com outro malfeitor e diz: tu nem assim, estando na mesma condenação, tu não temes a Deus? E logo depois ele diz para Jesus: Jesus, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim. E Jesus ele falou, né? Aliás, quando entrar no teu reino, lembra de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você vê, vamos dizer que a pessoa a qual esse malfeitor tinha feito uma maldade estava lá aos pés da cruz, enxergando ele ser crucificado. E daqui a pouco você imagina Jesus olhando para esse malfeitor e dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Você imagina como é que esse cidadão essa pessoa ia ficar? Mas como perdoar? Como é que o Senhor está perdoando essa pessoa que fez essa maldade? Mas é isso que eu estou falando, meu irmão. A Bíblia fala que nós vamos ser perdoados de todas as enfermidades, de todas as iniquidades. Se a pessoa se arrepender e pedir perdão, ela é perdoada. Mas tem outra coisa também, outra investida do diabo, que também nós podemos vencer, que está aqui, ó: e sara todas as tuas enfermidades. Não existe, meu irmão, minha irmã, uma enfermidade que Deus não cure. Não existe uma doença, não, essa doença aqui é para o médico, essa doença aqui é para Deus. Eu já escutei isso no meio evangélico. Quem já escutou frases como essa?
Você já escutou frase como essa? Ah, tem coisa que é para Deus, tem coisa que é para o homem. Meu irmão, isso não existe. Ele sara de todas as enfermidades, de um caroço a um câncer, a uma dor de cabeça, a uma artrose, uma artrite e até mesmo um lúpus. Não, para Deus não tem. Você lembra quando Deus mandou Moisés colocar a mão no peito? O Moisés colocou a mão no peito e Deus disse, tira a mão. Moisés tirou, estava leprosa. Põe a mão no peito de novo, ele botou. Tira a mão agora, estava curada. Meu irmão, não tem, irmão. Deus, ele cura de qualquer enfermidade. Aí você me diz, pastor, beleza, ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas aí o próximo parágrafo que nós vamos estudar agora, ele é muito significativo para nós hoje, onde diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Agora o missionário dá um porém, ó. Porém, para que isto ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua posição diante de Deus, do diabo, diante de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Então você vê que, ainda que nós venhamos, a Bíblia declara que nós somos mais que vencedores, isso depende de um posicionamento. Eu não entendi, pastor, posicionamento. Posicionamento. Se você muda o posicionamento, você vence. Se você não muda, você perde. Então esse mais que vencedor, ele está atrelado à posição. Vamos pegar um exemplo aqui clássico na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ana, eu não vou nem abrir a Bíblia, só vou comentar com você que você conhece a história da Ana. A Ana era estéril, chorava, não comia, aquele negócio todo, depressiva. De ano em ano ela ia até o templo, mas nunca mudava nada na vida dela, aquela coisa toda acontecendo com ela. Ok. Aí um dia ela vai até o templo, ela chora tudo que tinha que chorar. E depois o sacerdote dá para ela uma palavra. O Eli, que era o sacerdote na época, disse: vai em paz, Ana, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. A Bíblia diz que o semblante dela mudou, ela já não era mais triste, ela saiu dali e adorou a Deus. E o que aconteceu com essa mulher, pessoal? Sabe o que aconteceu com ela? Deus lembrou dela e ela concebeu, ela ficou grávida. Mas eu pergunto, como é que ela venceu essa situação de esterilidade? Ela mudou o posicionamento. Exatamente, ela mudou o posicionamento. Em vez de continuar depressiva, ela começou a escutar a voz do sacerdote e ela saiu do templo em paz e saiu com um semblante alegre. Então você vê, não é só a Bíblia declarar eu sou mais que vencedor, é uma posição. Pega dois lutadores de boxe, né? Vamos falar de boxe aqui. Qual que é o que vai ganhar, o que vai perder? É aquele que se posiciona melhor. É um que daqui a pouco abaixa a guarda na hora errada, se esquiva na hora errada. O outro dá o golpe certeiro. Quem vai vencer? Aquele que se posiciona melhor. A Bíblia diz no Salmo 75, no versículo 2, exatamente o seguinte: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente, sem tirar nem colocar absolutamente nada na Bíblia Sagrada, sem acrescentar nada. Eu podia ler esse versículo seguinte, ó: quando eu ocupar o lugar determinado, eu decidirei ou determinarei retamente. Então você vai conseguir decidir as coisas, quando você ocupar a posição certa. Se nós estamos posicionados errados, as coisas não vão funcionar. Deus até quer que eu vença, mas Ele espera esse posicionamento. Quem lembra da viúva de Naim? Ela já tinha perdido o marido, agora ela estava indo para enterrar o próprio filho, sepultar o filho. Só que ela se encontra com Jesus. Jesus diz para ela mudar o posicionamento. Jesus olha para ela e diz assim: não chores. Aí ela parou de chorar. Quando ela para de chorar, Jesus toca no caixão, pede para o menino levantar. Jesus ressuscita o filho dela, devolve o filho para a mulher, ela volta para casa e não sepulta o filho. A pergunta é: como é que aconteceu isso? Mudança de posicionamento. Jesus disse: não chores. Quando você faz isso, tudo muda. Então você pode vencer qualquer situação conforme o seu posicionamento. O que eu aprendo até agora aqui? Eu aprendo que o inimigo que me ataca, a situação que vem contra mim, a situação que vem contra você, ela não é o fator determinante se você vai vencer ou não vai. Diga: o fator determinante é a minha reação. Então qual é o fator determinante? É a nossa reação. Como você está reagindo? Alegria ou tristeza? Como você está reagindo? Fé ou dúvida? Como você está reagindo? A raiva ou amor? Como você está reagindo? Você está em paz ou você está descontrolado? Então é isso que de vez em quando a gente não consegue compreender, que nós precisamos de uma atitude correta diante daquilo que o diabo tenta fazer na nossa vida. Aí o missionário fala sobre 5 coisas agora. Ele fala assim no próximo parágrafo, acompanha: após o Senhor ter criado os céus e a terra,
e do pó da terra ter feito o homem, o Senhor abençoou dizendo, no Gênesis 1, 28, fala de 5 coisas que Deus falou. Ele falou assim, ó: frutificai, segundo, multiplicai-vos, terceiro, enchei a terra, quarto, sujeitai e dominai. Essa aqui foi a primeira, os primeiros, vamos dizer assim, depois que Deus criou o homem, foi a primeira bênção que Deus deu para o ser humano. Essas 5 primeiras bênçãos. E isso, como o missionário diz ali no finalzinho do versículo, do parágrafo, ele diz assim, ó: vemos por esta afirmação da palavra que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Quem concorda? Porque ó, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Quem quer que eu ensine cada uma delas agora? Frutificai. Frutificai é bem fácil de explicar. Quem já comeu fruta, levanta a mão aqui. Já comeu fruta? A fruta fala alguma coisa dela, ou você que comeu que você fala? A fruta não fala, né? Então quando você come uma laranja, você diz, que doce gostoso. Agora você pode comer a laranja e também dizer, nossa, que azeda. Você já comeu algum dia um morango e você disse, nossa, que morango gostoso. Aí você come um moranguinho e depois você diz, ui, que azeda, tá verde. Então o primeiro mandamento, você vai dar sabor na vida das pessoas. Você vai frutificar. As pessoas, elas vão experimentar de quem é você. E Deus quer que você dê para as pessoas um bom sabor, que você frutifique, que você dê fruto. Pelo menos 9 características tem que ter. As características do fruto do Espírito. Então o correto, o certo é isso, frutificar. Até Jesus, ele diz em João 15, no versículo 5, ele diz assim, ó: eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Dá um glória a Deus. Quando você está ligado a ele, você frutifica. Mas não é só frutificar não, que eu e você nós somos chamados. Então a gente foi chamado para frutificar. Mas tem outra coisa, olha só também, multiplicai-vos. Nós estamos passando uma luta com isso. Eu não quero jamais de nenhuma maneira ofender ninguém, mas nós estamos numa época que tem muito homossexual, o homossexualismo e o lesbianismo aumentou muito. Muito. E você sabe que você não está aqui hoje nessa igreja porque foram juntados um homem com um homem ou uma mulher com a mulher. Você sabe que não acontece nada, né? Acho que todo mundo aqui sabe, né? Um homem com um homem gera alguma coisa? Não, então não vai ter multiplicação. Uma mulher com mulher gera alguma coisa? Não, não vai ter multiplicação. Então para haver multiplicação tem que ser um homem com uma mulher. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês foram chamados para produzirem segundo a sua espécie. Então essa foi a segunda bênção. A primeira bênção é para isso, para nós saborearmos as pessoas, frutificando. Segundo, multiplicar. Deus deu para mim e para você essa autoridade, para a gente multiplicar. Você sabe que o pastor Mike já multiplicou uma vez, mas eu vou multiplicar mais. A gente precisa aprender a multiplicar. Não, pastor Mike, uma pessoa certa feita me disse, não pastor, Deus me livre de ter filho. Aí a pessoa ficou até brava comigo quando eu falei. Você sabe que de vez em quando a gente fala as verdades, as pessoas não gostam, né? E a pessoa diz assim, mas como, irmã? Só tem que pensar em filho. Não, Deus me livre, no máximo um cachorro. Aí eu peguei e olhei para essa pessoa e disse assim, ó, que bom que teu pai e tua mãe não pensaram assim, né? Porque se você pensasse, se o teu pai e tua mãe pensassem dessa maneira, você não estaria hoje aqui na minha frente. Ela falou, se pensar desse jeito, eu falei, então, chegou a hora da senhora pensar em multiplicar. A gente está numa época que as pessoas não querem ter filhos, as pessoas dizem, mas olha só como é que está o mundo lá fora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Meu irmão, o mundo lá fora está exatamente como a Bíblia diz, e a gente sabe o que vai acontecer, e vai criar a criança na palavra de Deus. Amém, pessoal? Então, multiplicai-vos, mas tem mais. Então, frutificai e multiplicai-vos, e agora fala sobre encher a terra. Aí você diz, pastor, encher a terra de criança? Não. Encher é o que eu estou fazendo com você agora nesse exato instante. O que o pastor Mike está fazendo agora? Enchendo. Eu estou enchendo você da palavra de Deus. Você tem que aprender que Deus, ele quer que você encha os filhos espirituais. Eu encho o meu filho. Eu estou sempre com meu filho, eu oro com ele antes de dormir. Ele vem na igreja, ele ora aqui na igreja, a gente ora em casa. Eu encho ele da palavra, que a Bíblia diz e tal. Você tem que encher as pessoas que estão próximas suas, porque elas estão vazias, irmãos.
As pessoas estão vazias de Deus, vazias de versículo, vazias do Espírito Santo, vazias das coisas celestiais, vazias de pensamentos bons. Eu garanto para você que a maioria das pessoas lá fora estão negativa, para baixo, ruim, pessimista. Então Deus, ele deu para mim essa autoridade, para você também. Enchei a terra. Então, quem já aprendeu frutificar, multiplicar e encher? Aprendeu? Agora vem o próximo, ó. O que diz? Sujeitai-a. Tudo que aparecer na sua frente, você vai dobrar. Você precisa aprender isso. Nós vamos sujeitar o que estiver na nossa frente. Mas pastor, o que seria sujeitar? Dobrar. Só que aí tem uma coisa que eu queria te mostrar agora. Irmão Maurício, vem aqui em cima do altar um pouquinho, desse lado aqui, por gentileza. Não tem problema não. Eu vou explicar para você como é que você vai sujeitar as coisas. Quem quer aprender a sujeitar? Tudo que aparecer na sua frente, você vai conseguir dobrar. Pode ficar na minha frente onde o senhor está, tá? A Bíblia Sagrada fala em Tiago 4, no versículo 7, o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Todo mundo sabe esse versículo. Todo mundo que eu digo, né? Vocês estão aqui, vocês estão entendendo. Então vamos lá. Ao tempo que eu me sujeito a Deus, quando eu vou dobrando, o senhor vai dobrando aí. Ao mesmo tempo que eu vou dobrando, o diabo vai se dobrando. Se eu me sujeitar muito a Deus, o demônio e todas as situações que virão contra mim, elas vão se sujeitar na mesma proporção. Agora fica em pé. Eu não estou me sujeitando a Deus, não me sujeito ao batismo, não me sujeito ao Espírito Santo, não me sujeito ao dízimo e oferta, não me sujeito à santidade, eu não me prostro, eu não me sujeito. Como é que eu vou querer sujeitar o inimigo? Como é que eu vou querer sujeitar o diabo? Irmão, é só um exemplo, tá, irmão? Pelo amor de Deus, né? Ele é um homem de Deus, amém? Mas como é que eu vou sujeitar se eu não estou sujeito? Então, se você quiser fazer o diabo se prostrar, se você quer que essa doença saia, se você quer que esse demônio saia da tua vida, você tem que aprender a se sujeitar a Deus primeiro. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai. O Adão e Eva tinham toda a capacidade de sujeitar e fazer tudo se dobrar, mas eles precisavam se dobrar a Deus. Obrigado, irmão Maurício. Deus abençoe, cuidado da caixa aí. Então, sujeitai é dobrar. Então, o tanto quanto você se sujeita a Deus, você vai sujeitar as coisas. Pensa agora comigo em Jesus. Jesus se sujeitava bastante a Deus? Sim ou não? Se sujeitava 100%, né? Quando ele dava uma ordem para o diabo, sai, o que acontecia? Na hora, né? Mas por que o diabo saía na hora? Por causa do grau, da proporção que Jesus se sujeitava. Ele não precisava nem resistir muito. Ele não resistia muito, porque o demônio sabia do grau que ele se sujeitava. Então Deus chamou a gente para sujeitar a terra. E agora tem mais ainda: sujeitai. E olha só o que diz para finalizar essa parte: dominai. Dominar é fácil de explicar quando a gente lembra essa palavra. Você já viu alguém falando: nossa, como fulano domina o inglês, nossa, como ele domina a mecânica, nossa, como essa pessoa domina, sabe, a matemática, meu Deus, como essa pessoa, esse pastor domina a Bíblia. O que é dominar? Controlar. Deus chamou a gente para dominar. Mas como é que você consegue dominar um assunto ou dominar alguma coisa? Você só consegue dominar alguma coisa quando você entende. Você só consegue dominar algo que você entende. O que você não entende, você não consegue dominar. E é isso que Deus está chamando a mim, chamando a você para fazer. A gente vai dominar, irmão. O que surgir na sua vida, não falta nenhuma capacidade para você. Você vai dominar e vai ser abençoado em nome de Jesus. Se prepare para isso, é isso que Deus quer. Só que, pessoal, se você continuar lendo a apostila agora, você vai entender no finalzinho desse parágrafo 3º que nós estamos ali, da 2ª folha. Diz assim, ó: e vemos por essa afirmação da palavra que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Agora escuta essa, ó: foi assim que Deus fez. Porém, leia comigo aí, o que aconteceu? Ele errou, traindo ao Senhor, pecando, e por consequência foi lançado fora da presença de Deus. Por isso que a gente não consegue mais dominar. As pessoas não estão mais querendo frutificar, o sabor das pessoas está ruim, as pessoas estão tudo vazias, não estão mais enchendo a terra. Você vê que está tudo complicado, as pessoas não querem mais fazer a multiplicação, as pessoas não conseguem mais sujeitar uma dor de cabeça, a pessoa não consegue mais sujeitar. Por que não consegue? Porque isso foi enviesado, isso foi destruído. O que eu e você a gente precisa entender? Que o diabo, ele fez com que Adão e Eva traíssem Deus. Você quer entender bem direitinho o pecado de Adão e Eva? É fácil de entender. Quem quer entender o pecado de Adão e Eva? Quer entender? Rápido, ó. Você imagina um marido e uma mulher. Eles são de confiança,
eles têm cumplicidade um com o outro, um confia no outro. Aí entra uma terceira pessoa no meio e ou vamos dizer que o marido trai. Aí, podia ser a mulher também, né? Mas vamos dizer, o marido traiu, o que acontece? Entrou uma terceira pessoa no meio e vai haver a separação. Foi o que aconteceu, existia Deus e o homem. Quem entrou no meio, pessoal? O diabo. Entrou o diabo, houve a separação. Então tudo aquilo que eles tinham, essa aliança com Deus, para sujeitar, dominar, frutificar, bagunçou tudo. Bagunçou tudo mesmo. Então eu quero que você compreenda, que você entenda que o original de Deus, o início, pessoal, era para a gente mandar nessa terra. Era para a gente ser, sabe, a coroação da criação de Deus. Mas essa separação que houve entre o homem e Deus, através do diabo, com o pecado que aconteceu, houve essa separação. Então existia um casamento, e esse casamento foi quebrado a aliança. Foi isso que aconteceu. Só que, irmãos, quem veio para ajeitar essa aliança de novo? Não escutei? Claro, Jesus veio para consertar essa aliança, para você voltar a dominar, sujeitar, multiplicar. E como é que isso acontece? O missionário explica assim agora. Agora Satanás tinha o direito de estar aqui e ser o Deus desse mundo. Assim o diabo ficou reinando no mundo até que o último Adão aparecesse e o destronasse. Graças a Deus que isso ocorreu. Dá um glória a Deus junto comigo, pessoal. Vamos agradecer, sabe, porque Jesus ele fez o que fez. E agora eu vou te dar esse versículo. Esse versículo que o missionário vai dar, eu confesso para você que eu não entendia ele. Olha que eu já li essa passagem da Bíblia várias vezes. Eu li esse texto, mas eu não conseguia entender. Mas ontem, quando eu estava meditando, ontem à noite, fez bem assim na minha cabeça, ó, abriu. E eu queria te passar uma revelação da palavra hoje que eu nunca tinha tido na minha vida. Escute bem agora que isso aqui é muito forte. O missionário está na apostila de vocês aí, ó. Olha o versículo que ele vai dar, o versículo do 1 Coríntios 15, 22. Quem gosta de revelação de Bíblia vai gostar agora, ó. Porque assim como todos morrem em Adão, o primeiro homem que foi criado, assim todos serão vivificados em Cristo. Aí eles pulam lá para o versículo 45, ele usa isso aqui, ó. E é aqui que vem a revelação. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, sublinha a palavra alma vivente. E o segundo, o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Eu quero que você fale essas palavras comigo: alma vivente, espírito vivificante. Vamos de novo: alma vivente, espírito vivificante. Você sabe o que significa alma vivente? Olha, eu vou te explicar. O Adão, ele foi feito alma vivente. Então tudo que ele fazia era de acordo com a alma. Ele fazia tudo segundo os seus próprios pensamentos. Ele fazia segundo os seus desejos. Você lembra quando a Eva ofereceu para o Adão o fruto? Ele fez assim: não, Eva, não, está fora da palavra. Foi isso que ele fez? Não, deu vontade, ele comeu também. Então o Adão vivia segundo os seus desejos. O Adão vivia segundo as suas vontades. O Adão, ele vivia segundo a alma dele, segundo o fruto dos seus pensamentos, a vontade própria. Só que aí o que acontece? Ele pecou, e além de pecar, se afastou de Deus, se separou de Deus. Só que aí vem Jesus. Quando o diabo começa a tentar Jesus na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, Jesus, ele faz a mesma coisa que Adão? Não, o diabo começa a tentar Jesus, e Jesus diz: está escrito. O que o Adão tinha que ter feito, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, Jesus, ele não vivia segundo a alma, mas ele vivia segundo o Espírito de Deus. Então a Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o segundo, o último Adão, ele foi feito espírito vivificante. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você, porque o próximo versículo fala assim, ó: aqui que você vai vencer tudo. Você quer vencer todas as coisas, você vence aqui, ó. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal que vive por instinto, o animal vive por desejo. Eu nem vou falar aqui, que chega a ser até uma coisa assim nojenta falar, mas você sabe como é que os animais vivem. Você sabe que se o animal quiser fazer um negócio, ele faz. Se ele quiser fazer outro, ele faz. Daqui a pouco ele ataca. Eles são animais, eles são irracionais. E a Bíblia diz que de vez em quando as pessoas que ainda não são convertidas, elas são que nem animais, elas são pessoas. Você já escutou algum dia alguém falando: nossa, mas o ser humano parece animal? Por que eles falam isso? Porque eles são da descendência de Adão, eles não são da descendência de Jesus. Porque o primeiro espírito não é espiritual, senão animal, mas depois vem o espiritual, que é Jesus. E olha o que diz, pessoal, agora: o primeiro homem é da terra, é terreno, mas o segundo, o Senhor, é do céu. Quando você passa do terreno para o celestial, nunca esqueça disso, você é um cidadão do céu agora.
você fala diferente, você toma atitudes diferentes, você pensa diferente dos outros. Você é um cidadão do céu, você não é mais um cidadão da terra. E o que acontece? O diabo percebe isso. O diabo consegue ver direitinho quem é da terra, e o diabo consegue ver direitinho quem é do céu. Por isso que a Bíblia Sagrada fala em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então a pessoa que não nasceu só do papai e da mamãe, mas a pessoa nasceu do batismo das águas, a pessoa nasceu do batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte de verdade, ela não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora é diferente. Agora você não é mais uma alma vivificante, você é um espírito, aliás, uma alma vivente. Você não é mais uma alma vivente, você não vive mais segundo os teus desejos, você não vive mais segundo as tuas vontades. O que te dá na cabeça você faz. Não, agora você é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Se vier uma vontade de fazer alguma coisa que está fora da palavra, você resiste. Se daqui a pouco vem alguma coisa que, sabe, o diabo tenta induzir você, você diz: não, estou fora, eu sou homem de Deus. Você vai se conservando e o diabo não consegue tocar em você. E aí você vê no versículo 19 escrito o seguinte, olha o 19: que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então a pessoa que ainda não se converteu, fala comigo, ela é de Adão. Ela é de Adão, ela é terrestre e humana. Mas a pessoa que se converteu, fala comigo, ela é de Jesus. Diga, ela é espiritual e é do céu. Você está se preparando para viver para sempre com Jesus. Agora, se você não passa por esse processo de arrependimento, de seguir segundo a palavra, você ainda vamos dizer assim, da cadeia de Adão. Você ainda é do nível de Adão. Adão é carnal, ele é a alma vivente, ele não é espírito vivificante. O que vai fazer você viver é o espírito. Então Jesus, ele veio salvar a nossa alma, pessoal. Jesus veio salvar a minha alma. Meus pensamentos estavam tortos, umas vontades estranhas, umas vontades esquisitas. E de vez em quando você não se segurava, te dava vontade, você fazia. Mas agora você tem o Espírito Santo. Agora você é um cidadão do céu. E cidadão do céu não faz mais o que você fazia no passado. Agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo e você é abençoado em nome de Jesus. Aí sim você começa a ser mais do que vencedor, porque você mudou o teu posicionamento e agora você é abençoado. E para finalizar aqui, para mim orar, diz assim agora, volta para a apostila aí para a gente finalizar. Quem quer a minha oração em nome de Jesus? E eu vou te falar, pessoal, eu sou espírito vivificado. Eu já não sou mais um cara que eu ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito de Deus. Agora nenhuma condenação existe para mim. Agora eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. E eu posso fazer uma oração hoje e abençoar você, em nome de Jesus. Diz assim, ó, desde que a palavra de Deus declara que tudo já foi feito, não temos mais do que nos submeter ao diabo, nem aceitar os seus sofrimentos. Além disto, somos considerados pelo Pai como idôneos para participar de suas bênçãos. Você sabe o que significa a palavra idôneo? Idôneo significa capaz, competente ou adequado para aquilo. A Bíblia diz aqui em Colossenses, vai mostrar para você, está na sua apostila, que é o último versículo que eu vou dar hoje. Olha só o que diz agora Colossenses capítulo 1, versículo 12 e o 13, aqui eu vou acabando, ó. Dando graças ao Pai, então você tem que agradecer, que foi Ele que nos fez idôneos. Foi Deus que me fez capaz, foi Deus que me fez competente, foi Deus que me adequou. Eu precisei sofrer uma adequação, eu precisei mudar. Mas para quê, pastor? Graças a Deus, graças ao Pai que nos fez idôneos, que foi através do sangue de Jesus na cruz. Está em 1 de João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Só ler rápido para você esse versículo, põe para eles na tela rapidinho, só para mim ler. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Tem mais: e se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha o 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós sofremos essa adequação do arrependimento. Eu não sei se você lembra, o João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então tudo que vai vir do céu para mim e para você, primeiro tem que ter perdão de pecado. Primeiro a gente tem que se adequar, a gente tem que ser feito idôneo por Deus, através do sangue de Jesus. E agora finalizando, olha que lindo, Colossenses, vai. Dando graças ao Pai que Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
você não vai participar das bênçãos de Deus nas trevas. Você só vai participar da herança, daquilo que Ele promoveu para mim e para você. Qual que é a herança, pastor? Cura, prosperidade, libertação, salvação, poder, pregar o evangelho, expulsar o demônio. Você só vai participar dessa herança na luz, só se você estiver na luz. O que é essa luz, pastor? No entendimento da Bíblia. Se você tiver nesse entendimento, você vai participar da luz. E o que vai acontecer? Ele nos tirou do império ou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportar é sair de um lugar e ir para outro. Hoje o teu lugar é na palavra de Deus. E na palavra de Deus você vai participar junto com os santos, pessoas separadas da herança que Deus deu para mim e deu para você. Amém? Diga comigo, essa é a minha posição. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Semana que vem a gente continua. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza, toda a igreja? Isso, se coloque de pé agora, porque Deus vai estar te abençoando. Amém. Nós vamos fazer uma oração em cima dessa palavra que foi ministrada agora. E daqui a alguns momentos nós vamos estar passando aqui pelo corredor de sal, num ato de fé. Porque quem passar por esse sal hoje aqui vai ser abençoado em nome de Jesus. Diga, eu creio. Você crê ou não crê? Eu também creio em nome de Jesus. Vamos orar, pessoal? Todos se coloquem em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento lindo em tua casa, em tua presença. Nós precisamos que o Senhor nos faça idôneos, capazes, competentes, adequados para tal posicionamento. Obrigado pelo que o Senhor fez com o seu Filho amado Jesus lá na cruz do Calvário. Eu te agradeço, Jesus. Fale agora para Jesus. Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Fale isso agora. Eu aceito, Jesus, os seus cravos. Eu aceito, Jesus, os cuspes. Eu aceito, Jesus, tudo o que o Senhor sofreu, porque eu precisava que o Senhor fizesse isso para que o Senhor me posicionasse para me abençoar. O Senhor precisava fazer tudo o que fez para que eu fosse curado. O Senhor precisava fazer tudo o que o Senhor fez para que eu fosse liberto. O Senhor me transportou do reino das trevas, melhor, do império das trevas que me escravizava, e o Senhor me colocou no reino do Filho do seu amor. Por isso que ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Chegou a hora de você desfrutar de tudo que está no céu aqui na terra. Por isso que na oração do Pai Nosso se diz, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. No céu não tem doença, no céu não tem fracasso, no céu não tem derrota, no céu não tem isso. E Deus quer implantar o reino dele aqui nessa terra. Por isso que o missionário R.R. Soares estipulou hoje isso aqui: nós somos mais que vencedores. Você foi chamado para vencer qualquer tipo de situação e circunstância. E a partir de agora eu declaro em nome de Jesus que toda maldição das trevas caia por terra, vai embora, em nome de Jesus. E você diz, eu tomo posse dessa bênção. E diga, a partir de hoje, eu vou frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar aqui nessa terra. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Meu Brasil.